O sol do Rio de Janeiro era uma punição divina distribuída com imparcialidade, mas a crueldade que aquecia até o ar sob a sombra não continha misericórdia alguma. O calor que emanava do chão de concreto cinzento do gigantesco galpão ondulava como a bruma de um meio-dia infernal, desfocando os contornos de todas as coisas. Era como se todos os ruídos do mundo estivessem aprisionados ali dentro. O zumbido monótono expelido por um pesado ventilador industrial, o estrondo metálico que ecoava intermitentemente de algum canto, e infiltrando-se por todos esses sons, o cheiro penetrante de óleo e graxa. Lucas Almeida estava acostumado com aquele cheiro. Não, mais do que acostumado, há muito tempo se tornará parte dele. Ignorando o suor que escorria por suas costas, ele agarrou uma chave de boca e deslizou para debaixo de um VI. A sensação fria do aço pressionou sua palma. Aquele espaço confinado, uma mistura de escuridão, calor e cheiro de óleo, seria considerado uma loucura para quem o chamasse de o lugar mais confortável do mundo, mas para Lucas era um santuário. Pelo menos ali não havia canos de armas apontados para ele, nem os olhares desconfiados que o seguiam pelas costas. Havia apenas o suor honesto, uma máquina quebrada e a tarefa clara de consertá-la. Seguindo uma sequência precisa, ele afrouxou os parafusos e removeu a peça gasta. Seus movimentos eram concisos e exatos, sem qualquer gesto supérfluo. Parecia um artesão que passará décadas fazendo apenas aquilo, mas os calos em suas mãos não foram formados apenas pela graxa das máquinas. A água gelada do mar, as rochas ásperas da costa e o cano quente de um fuzil haviam deixado suas marcas, gravadas em camadas sobrepostas. Às vezes ele olhava para as próprias mãos. Mãos que um dia puxaram um gatilho com precisão milimétrica, que carregaram a vida de seus companheiros e sustentaram o lado sombrio de sua pátria. Agora, essas mãos apenas tocavam silenciosamente os pedaços de metal sujos de óleo. Do outro lado do galpão, um barulho estrondoso irrompeu. Eram os gritos enérgicos de soldados que, após o treinamento, desciam de um caminhão. Lucas parou por um momento. Rostos jovens cobertos de poeira e suor. O orgulho juvenil, a arrogância e a exaustão que emanavam de seus olhos. Ele conhecia tudo aquilo. Um dia ele também fora um deles. Não, ele estivera em um lugar mais alto, em uma escuridão mais profunda. Comandos Anfíbios da Marinha do Brasil. Apenas o nome era suficiente para gelar o coração. Ali ele fora o mais jovem líder de equipe, uma lenda viva. Uma taxa de sucesso de 100% em suas missões, um fantasma que não conhecia o fracasso. Mas na última operação, ele perdeu tudo. Companheiros, honra e a própria razão de viver. A memória daquele dia brilhou em sua mente como um flash. A escuridão pegajosa da selva amazônica, o cheiro ferroso de pólvora e o último suspiro de seu irmão de farda. Ele fechou os olhos com força. O passado o perseguia como um espectro. Por isso, ele fugiu. Apagou seu nome, sua nacionalidade, seu passado, e se escondeu no lugar mais remoto desta gigantesca base militar, na escuridão de uma oficina mecânica. As pessoas o conheciam apenas como mecânico oriental calado e habilidoso. Isso era suficiente. Com a chave de boca novamente em mãos, ele aplicou força. Precisava esquecer. Ele não era mais o fantasma. Era apenas Lucas Almeida, um mecânico comum. Foi então que o enorme portão do galpão se abriu, e um rugido monstruoso invadiu o ambiente, sobrepujando todos os outros ruídos. Lucas saiu de debaixo de um VI e olhou na direção do som. Algo gigantesco, carregado em um reboque, estava entrando. Era um tanque. Mas não se parecia com nenhum blindado que ele já vira. Sua superfície era coberta por uma estranha liga metálica preta que parecia absorver a luz, e sua forma geral era uma harmonia bizarra de ângulos agudos e curvas suaves. Parecia um monstro antigo resgatado das profundezas do oceano, ou talvez uma estrutura desconhecida de um planeta alienígena. Todos os mecânicos e pesquisadores ao redor pararam o que estavam fazendo e se reuniram em volta dele. Em seus rostos, uma mistura de reverência, curiosidade e uma profunda frustração. Lucas observou a cena de longe. Aquele era o grande problema do centro de pesquisa,
o projeto que há meses mergulhava dezenas de engenheiros de elite no desespero. O projeto do tanque de guerra de propulsão eletromagnética de última geração, codinome Projeto Tifão. Assim que o tanque, apelidado de A Fúria, foi posicionado no centro do galpão, um grupo de pessoas se aproximou. No centro deles estava uma oficial do exército com uma expressão fria como gelo. A insígnia em seu uniforme verde-oliva indicava que era uma capitã. Isabela Rocha. A chefe de todo o projeto. Ela era uma mulher de beleza estonteante, com cabelos loiros presos em um rabo de cavalo longo e olhos azuis penetrantes, mas sua beleza era como a de uma lâmina bem afiada, deixando quem a olhava tenso. Seus lábios estavam firmemente cerrados, e todo o seu ser exalava uma vontade de ferro, que não toleraria a menor falha. A capitã Rocha circulou lentamente o tanque, examinando seu estado com olhos frios. O pesquisador-chefe que a seguia tentou relatar algo, como se estivesse se desculpando, mas ela o interrompeu com um gesto sem sequer parecer ouvir. Apenas a conclusão, sua voz era baixa e fria, mas a pressão contida nela pesava sobre o ar de todo o galpão. Sinto muito, capitã. Ainda não encontramos a causa da sobrecarga no sistema de energia. No momento em que reiniciamos o núcleo, todos os circuitos queimam. É como se a própria máquina se recusasse a despertar. A voz do pesquisador-chefe estava carregada de desespero. Isabela não respondeu, apenas passou a mão pela blindagem do tanque. Naquele momento, Lucas notou um tremor sutil em seus olhos. Não era raiva nem decepção. Era uma emoção complexa, uma mistura de profunda tristeza e um amor ressentido. Como um domador diante de uma fera que há muito se recusa a ser domesticada. Dispensados, a ordem de Isabela fez com que os pesquisadores se dispersassem um a um. Ela ficou sozinha ao lado do tanque por um longo tempo. Diante daquela massa de aço gigantesca e intimidadora, sua figura parecia quase frágil. Lucas voltou silenciosamente para sua bancada e limpou as mãos sujas de graxa com um pano. Aquilo não era da sua conta. Aquela não era sua guerra. Mas o destino, ao que parecia, não tinha intenção de deixá-lo em paz. Por dias, o galpão ficou impregnado com uma aura de derrota. Os melhores especialistas foram convocados, mas a Fúria permaneceu em silêncio como um pedaço de ferro inerte. O orçamento estava se esgotando, e a pressão do alto comando aumentava a cada dia. E finalmente, na tarde em que o último teste falhou, o incidente aconteceu. Quando todas as tentativas se mostraram vãs e um silêncio desesperador tomou conta do galpão, a capitã Isabela Rocha finalmente explodiu. O ar na sala de reuniões estava frio e tenso como vidro. Os pesquisadores e oficiais sentados ao redor da longa mesa não ousavam abrir a boca, apenas olhavam para a capitã Isabela Rocha com expressões endurecidas. Ela estava de pé em frente a uma tela na parede da sala. A tela exibia o complexo diagrama do circuito interno da Fúria, mas ninguém estava olhando para aquilo. Todos os olhares estavam fixos na chefe do projeto, que permanecia ali, fria como uma rainha de gelo. Então, nos últimos 3 meses, nosso progresso foi absolutamente zero? A voz de Isabela era calma, mas a raiva contida nela cortava o ar da sala como estilhaços afiados. Ninguém respondeu. Todos baixaram a cabeça, suportando sua fúria em silêncio. O doutor Alan, o pesquisador-chefe, abriu a boca com dificuldade. Capitã, este é um problema de uma dimensão totalmente diferente da tecnologia convencional. O próprio núcleo de energia reage como um organismo vivo. Quanto mais tentamos nos aproximar, mais fundo ele constrói seus sistemas de defesa. É como se ele se recusasse a permitir o acesso a qualquer um que não seja o próprio projetista. O projetista está morto, Isabela cortou. Uma dor profunda passou por sua voz por um instante. O projetista. Seu pai, o engenheiro lendário e o criador deste projeto. Ele havia morrido em um acidente misterioso alguns anos antes. Para Isabela, a Fúria não era apenas uma arma. Era o legado de seu pai e a única pista para desvendar a verdade por trás de sua morte. Pouco antes de morrer, seu pai lhe deixara palavras enigmáticas: tudo está dentro da Fúria.
Mas agora a fúria estava de boca fechada diante dela. O comando superior havia notificado a suspensão indefinida do projeto. Todo o seu esforço e a obra da vida de seu pai estavam prestes a se tornar um monte de sucata. Ela cerrou os punhos com força. As unhas cravaram-se na palma da mão, mas a dor era insignificante comparada ao desespero que esmagava seu coração. Ela examinou os rostos impotentes sentados à mesa. Eram os melhores especialistas em suas áreas, mas seus olhos já refletiam a derrota. Era o fim. Ela precisava de algo chocante que pudesse virar o jogo. Em sua mente, razão e emoção colidiam violentamente. E finalmente, ela decidiu arriscar tudo. Certo, disse Isabela em voz baixa. Os olhares se concentraram nela novamente. Declaro oficialmente aqui e agora. Quem conseguir despertar aquele monstro, não importa como, receberá tudo o que eu posso dar. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de cada pessoa na sala. Seus olhos azuis brilhavam perigosamente. Toda a minha rede de contatos, minha autoridade. E ela torceu os lábios em um sorriso que era quase um escárnio, incluindo uma noite comigo. O ar na sala de reuniões congelou instantaneamente. Todos duvidaram do que tinham ouvido. A capitã Isabela Rocha, a mulher de ferro, a rainha de gelo. Era impossível acreditar que tais palavras tivessem saído de sua boca. Alguns oficiais ficaram com o rosto vermelho, e os pesquisadores não sabiam o que fazer, atordoados. Seu ajudante, com o rosto pálido, tentou impedi-la, mas Isabela o deteve com um gesto. Ela já havia queimado suas próprias pontes. O boato se espalhou como fogo pela base. No início ninguém acreditou, mas com o depoimento das pessoas que estavam na reunião, o boato se tornou um fato incontrolável. A base estava empolvorosa. Alguns riram de sua imprudência, outros lamentaram seu desespero. E outros, tomados por um desejo secreto, começaram a rondar a fúria. Desafios fúteis de homens incompetentes se seguiram por alguns dias, mas o resultado não mudou. O tanque permaneceu em silêncio, e a provocação de Isabela parecia destinada a se tornar apenas um escândalo barato. Naquele dia, Lucas estava em um canto do galpão, limpando uma mancha de óleo no chão. A declaração de Isabela, é claro, chegou aos seus ouvidos, mas ele não deu a mínima atenção. Não tinha a menor vontade de se envolver no ninho de desespero e desejo alheio. Ele apenas fazia seu trabalho. Foi então que Isabela entrou no galpão. Seu rosto estava ainda mais abatido do que dias antes. Ela olhou com desprezo para a equipe que se retirava após mais uma falha miserável e parou em frente à fúria. Ela olhou para o tanque por um longo tempo em silêncio. Sua postura era a de uma sacerdotisa abandonada por seu Deus, comovente e solitária. Lucas largou o pano e se levantou. Sem perceber, ele estava caminhando em direção ao tanque. Seu coração começou a bater de uma forma estranha. Tinha a sensação de que aquela massa de aço o estava chamando. Talvez fosse o destino. O último quebra-cabeça deixado por seu pai. E o reencontro com o passado do qual ele havia se afastado e fugido. Ele sentiu que não podia mais escapar. Parado atrás de Isabela, Lucas abriu a boca e falou em voz baixa. Posso tentar? Sua voz era calma, mas ecoou claramente no galpão vazio. Isabela se virou lentamente. Seus olhos azuis, cheios de desconfiança e desprezo, o examinaram de cima a baixo. Um mecânico asiático com um macacão sujo de graxa. Em sua memória, ele era apenas parte do cenário. O que você acha que pode fazer? Havia espinhos afiados em sua voz. Se você falhar, será expulso desta base. Desonrosamente, Lucas não mudou de expressão diante de suas palavras insultuosas. Ele olhou diretamente nos olhos de Isabela e disse, e se eu conseguir, a promessa de uma noite comigo ainda está de pé. Isabela soltou uma risada de incredulidade. Mas os olhos de Lucas não estavam brincando. Havia algo profundo e sombrio neles, algo que nem mesmo ela conseguia suportar. Lucas deu mais um passo e sussurrou em seu ouvido. Não, uma noite pode não ser suficiente. Talvez eu tenha que me casar com você. Era uma provocação clara.
Um desafio imprudente que se chocava de frente com as muralhas da Rainha de Gelo. O rosto de Isabela ficou vermelho de raiva. Ela nunca havia sido insultada assim em toda a sua vida. Ela decidiu que colocaria aquele mecânico atrevido em seu devido lugar. Certo. Vá em frente, tente, ela disse, rangendo os dentes. Se você conseguir fazer um arranhão sequer nessa sucata, eu serei sua mulher de bom grado. Lucas sorriu levemente. Ele se virou e encarou a fúria novamente. O palco estava montado. O monstro de aço gigante, a rainha de gelo e o mecânico que escondia seu passado. A engrenagem do destino finalmente começou a se mover, fazendo um som audível. Quando a imensa porta do galpão se fechou, todos os ruídos do mundo foram silenciados. Agora restavam naquele vasto espaço apenas Lucas, Isabela Rocha e a Fúria, que permanecia em silêncio como um caixão de aço. Isabela, de braços cruzados, encostou-se na parede. Seus olhos, sem um pingo de misericórdia, vigiavam cada movimento de Lucas. Era um olhar cínico, como se dissesse: vamos ver até onde vai a sua arrogância. Lucas parecia não se importar com o olhar dela. Ele pegou algumas ferramentas de sua bancada e se aproximou do tanque. Mas a primeira coisa que ele fez não foi usar as ferramentas. Ele tirou as luvas e, com as mãos nuas, deslizou-as lentamente pela superfície fria da blindagem. Era um toque suave, como se estivesse acariciando um animal gigante e ferido. Ele fechou os olhos e permaneceu imóvel por um longo tempo, com as mãos sobre o tanque. Isabela ficou pasma. O que diabos ele estava fazendo? Parecia algum tipo de ritual xamânico primitivo. No momento em que ela estava prestes a soltar um comentário sarcástico, Lucas abriu os olhos. Seu olhar era completamente diferente. Não eram os olhos de um mecânico comum. Eram os olhos de um guerreiro de elite, que penetravam no ponto mais fraco do inimigo. Isto não é uma simples máquina, disse Lucas em voz baixa. Ele não se virou para Isabela, continuando a falar com o tanque. O projetista colocou sua alma aqui dentro. Raiva, tristeza e um arrependimento terrível. Isabela prendeu a respiração por um momento. Raiva, tristeza, arrependimento. Eram as palavras que seu pai repetia como um mantra em seus últimos anos. Como aquele homem sabia disso? Lucas não deu mais explicações e passou à ação. Seus movimentos eram fluidos como água. Ele se aproximou da escotilha do compartimento principal de energia, que dezenas de engenheiros não conseguiram abrir. Ele nem olhou para o complexo mecanismo de trava, mas começou a pressionar pontos específicos da blindagem com uma sequência e pressão precisas, como se estivesse digitando uma senha que conhecia há muito tempo. Com um clique, a pesada escotilha se abriu suavemente. Os olhos de Isabela se arregalaram. Aquele mecanismo de trava era um sistema de bloqueio biomecânico múltiplo que apenas seu pai, o projetista, poderia abrir. Era impossível de abrir com força externa, respondendo apenas a uma sequência e ritmo projetados. Nos últimos meses, eles tentaram todos os métodos para abrir aquela escotilha, mas foi inútil. E aquele mecânico a abriu com apenas alguns toques. Lucas enfiou a parte superior de seu corpo pela escotilha. Lá dentro, centenas de cabos de fibra ótica e circuitos de energia complexos se entrelaçavam como veias. As equipes anteriores usaram equipamentos de ponta para analisar esses cabos, mas no momento em que tocavam em um deles, o núcleo desligava todos os sistemas. Mas a abordagem de Lucas foi diferente. Ele não usou equipamento. Ele pegou um estetoscópio, colocou nos ouvidos e encostou a outra extremidade no centro do núcleo de energia. Então fechou os olhos e se concentrou no som. O som sutil da corrente elétrica fluindo, o som das partículas de energia colidindo, a frequência de vibração única do sistema. Ele estava ouvindo o som da máquina. Como um médico examinando um paciente, ele estava ouvindo os batimentos cardíacos do aço. Quanto tempo se passou? Lucas tirou o estetoscópio e pegou a chave de fenda mais fina. Então, entre centenas de cabos, ele estendeu a mão para um único cabo. Não era vermelho nem azul, mas um cabo cinza discreto. Ele não tocou no terminal de conexão daquele cabo,
mas girou um parafuso minúsculo em um circuito auxiliar adjacente, cerca de meia volta. Naquele momento, um zumbido baixo e profundo se espalhou por todo o galpão. Uma luz fraca começou a acender dentro da Fúria, que estava morta. O sistema estava despertando. Isabela não podia acreditar no que via. Meses de fracasso estavam sendo revertidos em menos de uma hora pelas mãos daquele mecânico. Sem perceber, ela se aproximou do tanque. Como você fez isso? Aquele circuito é apenas um circuito de reserva, não tem nada a ver com o fornecimento de energia. Lucas saiu da escotilha, limpando as mãos com um pano. O coração humano também não tem apenas artérias principais. Às vezes, um pequeno capilar invisível mantém o equilíbrio de todo o sistema. Este tanque foi projetado de forma muito perfeita. Mas o projetista intencionalmente plantou um pequeno desequilíbrio, como sua assinatura. Provavelmente foi um último dispositivo de segurança para impedir que este tanque fosse controlado indiscriminadamente por mãos externas. Ao estimular a artéria principal com energia excessiva, o coração simplesmente parou. Eu apenas desobstruí um capilar bloqueado. Sua explicação soou mais filosófica do que técnica. Mas o resultado provou suas palavras. Todas as luzes do painel do tanque se acenderam, e o canhão principal se moveu suavemente, ajustando sua mira. O gigante de aço finalmente despertou de seu longo sono. Isabela assistiu à cena, completamente atônita. Isso não foi um simples concerto. Foi comunhão. O resultado de uma perfeita compreensão da intenção do projetista e da comunicação com a máquina. Este homem não é um simples mecânico. Quem é ele? Qual é a sua verdadeira identidade? Lucas agora abriu a escotilha do cockpit e entrou. Um momento depois, a tela principal do tanque se acendeu, e uma interface de sistema complexa começou a inicializar. No entanto, o que apareceu no centro da tela de inicialização não era o emblema oficial do Exército Brasileiro. Era a imagem de uma quimera, um monstro mítico com 3 cabeças cuspindo fogo. O coração de Isabela gelou. Quimera. Era o símbolo da equipe de pesquisa não oficial que seu pai administrava com seus colegas. Seu pai nunca lhe dera detalhes sobre aquele emblema, mas sempre o exibia com orgulho. Naquele momento, Lucas saiu do cockpit e olhou para ela. Seu olhar estava mais sério e pesado do que nunca. O verdadeiro começo é agora, capitã. Este tanque não é uma simples arma. É a caixa de Pandora. E nós acabamos de abri-la. Com suas palavras, o emblema da quimera na tela desapareceu, e uma lista de inúmeros arquivos criptografados preencheu a tela. Entre esses arquivos, Isabela encontrou um nome familiar e seu corpo inteiro congelou. Era o nome de seu pai e o de um engenheiro brasileiro do qual ela nunca tinha ouvido falar. Seu nome era João Almeida. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir em seu escritório. A cena chocante no galpão e o enigma lançado pelo mecânico chamado Lucas Almeida não saíam de sua cabeça. Mais do que o fato de a Fúria ter voltado à vida, o emblema da quimera e os arquivos criptografados escondidos dentro dela a mergulharam em uma confusão ainda maior. E o nome escrito na lista de arquivos, João Almeida. Aquele nome, de alguma forma familiar, tocou uma caixa antiga enterrada no fundo de sua memória. Ela se sentou em frente ao seu computador, o de mais alto nível de segurança. As pontas de seus dedos estavam frias. Normalmente ela teria reportado ao comando e seguido os procedimentos formais, mas desta vez não podia. Sua intuição enviava sinais de perigo. Ela estava convencida de que não se tratava de um simples problema técnico, mas de uma parte de um grande segredo ligado à morte de seu pai. Ela tinha que descobrir por conta própria. Primeiro, ela pesquisou as informações pessoais de Lucas Almeida. O registro dele na base era incrivelmente comum e limpo. Nascido em São Paulo, Brasil, cresceu em uma família comum, aprendeu uma profissão técnica e conseguiu um emprego como mecânico em uma base militar. Não havia nada de incomum em seu currículo. Mas isso só levantou suspeitas ainda maiores.
Sua habilidade de consertar a fúria como se estivesse se comunicando com ela, sua percepção que via através das intenções de seu pai, o projetista, nunca poderiam vir de um mecânico comum. Este registro pessoal era claramente falsificado. Isabela foi além de sua autoridade e começou a acessar os níveis mais profundos do banco de dados do Ministério da Defesa. Ela rompeu várias camadas de firewalls e explorou as brechas nos protocolos de compartilhamento de informações de países aliados. Após horas de luta, ela finalmente conseguiu acessar o arquivo de gerenciamento de pessoal especial do Ministério da Defesa do Brasil. Ela pesquisou pelo nome Lucas Almeida. Dezenas de homônimos apareceram, mas a pessoa que ela procurava não estava lá. Quando estava prestes a desistir, ela mudou de ideia. Tinha que abordar por outra pista, não pelo nome. Ela pesquisou o nome do engenheiro brasileiro que estava na lista de arquivos do tanque, João Almeida. Apenas um arquivo apareceu. Doutor João Almeida, pesquisador-chefe do Instituto de Pesquisas da Marinha. E no campo de relações familiares, o nome de seu filho, Lucas Almeida. O jovem soldado na foto parecia uma pessoa completamente diferente do mecânico de agora. Olhos penetrantes, corpo robusto, pele bronzeada. Apenas pela foto, ela podia imaginar a intensidade do treinamento pelo qual ele passou. Ela abriu seu registro militar. E no momento seguinte, ela teve que se recostar na cadeira. Os registros na tela superavam em muito suas expectativas. Comandos Anfíbios da Marinha do Brasil Comanf, o mais jovem líder de equipe. Dezenas de missões secretas no exterior. Todas as missões bem-sucedidas. Um agente lendário, inigualável em todas as áreas, incluindo tiro de precisão, demolição, infiltração e guerra de informação. Seus companheiros o chamavam de fantasma. Mas seu registro parava abruptamente alguns anos antes. O último relatório de missão estava quase todo censurado, com apenas uma frase na última linha: morto em ação. Morto. Isabela engoliu em seco. Então, quem era aquele mecânico na base? Um homem morto que voltou como um fantasma? Ela investigou obstinadamente os registros fragmentados da última missão. E finalmente encontrou um arquivo de vídeo classificado como ultra-secreto. Era um vídeo curto, gravado com visão noturna. Um tiroteio intenso ocorria em um armazém escuro. E no final do vídeo, Lucas, amparando o corpo de um companheiro, gritava em desespero enquanto tudo era engolido por uma explosão. Declarar sua morte foi claramente uma manipulação de informações. Alguém intencionalmente apagou sua existência do mundo. Ela voltou ao arquivo do Dr. João Almeida. Enquanto examinava seu registro pessoal, seus olhos pararam em um ponto. Lista de projetos de pesquisa conjuntos. Havia um nome de projeto familiar ali. Projeto Quimera. E o nome do parceiro americano participante, Dr. Ricardo Rocha. Seu próprio pai. Todas as peças começaram a se encaixar. O pai de Lucas e seu pai eram colegas. Os dois pesquisaram algo juntos sob o nome Quimera. A fúria deve ter sido o resultado disso. E ambos morreram de forma misteriosa. O Dr. João Almeida em um incêndio no laboratório, e seu próprio pai de um ataque cardíaco súbito. Mas agora, nada disso parecia um acidente ou doença. Era altamente provável que fossem assassinatos planejados. Então, por que Lucas Almeida escondeu sua identidade e se infiltrou nesta base? A resposta era clara. Ele voltou para vingar seu pai e para desvendar a verdade da Quimera. E a chave para essa verdade estava adormecida dentro da fúria. Isabela segurou a cabeça confusa. O legado de seu pai, que ela dedicou a vida inteira para completar, era na verdade uma caixa de Pandora no centro de uma conspiração gigantesca. Ela sentiu que tudo em que acreditava como verdade estava desmoronando. Seu pai poderia não ter sido um grande cientista, mas um membro de uma grande organização secreta. E ela, sem saber, havia aberto a porta desse segredo junto com o filho de seu inimigo. Ela olhou pela janela.
O céu do deserto, ao amanhecer, estava tingido de um vermelho cor de sangue. Ela tinha que decidir. Iria encobrir tudo e proteger sua própria segurança? Ou se juntaria a este homem perigoso para descobrir a verdade por trás da morte de seu pai? Ela se levantou e saiu do escritório. Seus passos se dirigiam, sem hesitação, para o galpão. O galpão ao amanhecer estava silencioso. Lá dentro, a fúria se erguia como uma sombra gigante na escuridão, e ao lado dela, sentado em silêncio, estava Lucas Almeida, olhando para o tanque. Como se soubesse que ela viria, ele se virou lentamente para olhá-la. Seu olhar não era mais o de um mecânico comum. Nele estava a profunda angústia de um homem que carregava toda a dor do passado e o peso da verdade. Isabela se aproximou de Lucas e parou em frente a ele. Um silêncio pesado pairou entre eles por um tempo. Foi Isabela quem quebrou o silêncio. Você deveria estar morto. Sua voz estava fria e baixa. Lucas a olhou com calma, sem demonstrar surpresa. Existem verdades no mundo mais importantes do que os registros oficiais. Seu pai, o doutor João Almeida, e o meu pai eram colegas. Projeto Quimera. Quando Isabela terminou de falar, o olhar de Lucas tremeu sutilmente. Ele não esperava que ela chegasse à verdade tão rapidamente. Até onde você sabe? Perguntou Lucas. Havia cautela em sua voz. Eu não sei quase nada. Mas a partir de agora, eu preciso saber. A razão pela qual você veio aqui e todos os segredos escondidos neste tanque. A voz de Isabela era firme. Ela não podia mais ser uma espectadora deste problema. Com a morte de seu pai envolvida, esta também era sua luta. Lucas olhou em seus olhos por um longo tempo. Em suas pupilas ele leu o desespero de quem anseia pela verdade, a confusão e uma forte determinação. Ele finalmente pareceu ter se decidido e com um suspiro profundo começou a falar. Quimera não era apenas o nome de uma equipe de pesquisa. É o nome de uma organização secreta gigantesca. Um império do mal com raízes profundas nos governos, exércitos e indústrias de defesa de vários países do mundo. Sua voz era baixa e pesada. Meu pai e o seu pai, no início, juntaram-se à Quimera com pura paixão. Para criar o sistema de defesa mais perfeito para proteger o mundo. O resultado disso é a fúria. Mas logo eles descobriram o verdadeiro objetivo da Quimera. Eles não eram um escudo para proteger a paz, mas mercadores da guerra que instigavam e controlavam conflitos para monopolizar riqueza e poder. Lucas cerrou os punhos com força. Os nós de seus dedos ficaram brancos. Os dois começaram a coletar provas dos crimes da Quimera para impedir seus planos. Registros de tráfico ilegal de armas, fundos de lobby político, ordens de assassinato. Eles esconderam tudo isso no lugar mais profundo deste tanque, em um núcleo de dados que ninguém poderia acessar. E quando tudo estivesse pronto, eles planejavam expor a verdadeira face da Quimera ao mundo através de uma denúncia interna. Sua voz ficou embargada de dor. Mas a Quimera foi um passo mais rápida. Eles perceberam a traição e eliminaram os dois. Meu pai foi assassinado em um incêndio forjado no laboratório. E seu pai provavelmente sofreu um destino semelhante. E a Quimera ficou desesperada para recuperar este tanque. Porque sabiam que dentro dele havia a prova que poderia acabar com eles. Isabela sentiu o sangue gelar em suas veias. A morte de seu pai não foi um ataque cardíaco. Seu pai, um cientista respeitado, foi assassinado enquanto lutava contra uma enorme organização criminosa. Tudo era uma mentira. Minha última missão era mover este tanque, que a Quimera cobiçava, para um lugar seguro. Mas havia um traidor interno durante a operação, e eu e minha equipe caímos em uma armadilha. Todos os meus companheiros morreram, exceto eu, e fui oficialmente declarado morto. Eles acreditavam que eu estava morto, mas eu sobrevivi. E esperei. Pelo dia em que este tanque reaparecesse no mundo, agora todos os mistérios estavam resolvidos. Porque ele escondeu sua identidade e se infiltrou aqui como mecânico, e porque ele estava tão obcecado pelo tanque. Esta era sua última guerra, na qual ele apostava tudo. Agora temos que expor essas provas ao mundo, disse Lucas com uma expressão determinada.
Ele subiu no cockpit e começou a operar o sistema. Isabela ficou ao seu lado, olhando para a tela com ele. Quando Lucas inseriu alguns códigos de segurança, parte da lista de arquivos criptografados foi desbloqueada, revelando seu conteúdo. A tela exibia inúmeros documentos confidenciais. Vídeos de altos funcionários de vários países recebendo enormes subornos. Ordens de bombardeio ilegal em áreas residenciais civis. Relatórios de testes de armas desumanas desenvolvidas pela Quimera. Seus crimes eram além da imaginação. Temos que transmitir isso para o exterior, disse Isabela com urgência. Ainda não. Os dados mais cruciais ainda estão presos em uma criptografia tripla. Não podemos agir precipitadamente até quebrarmos essa criptografia. No momento em que a Quimera perceber que acessamos esses arquivos, eles usarão todos os meios para nos eliminar. No exato momento em que Lucas deu o aviso, um alarme agudo soou por todo o galpão. Luzes vermelhas piscaram, sinalizando uma emergência. A base inteira estava sendo bloqueada. Droga, tarde demais, Lucas praguejou em voz baixa. Uma marca vermelha apareceu no registro de acesso da tela. Alguém de fora detectou o acesso deles e os rastreou. A Quimera finalmente havia localizado sua posição. Isabela olhou pela janela. Na escuridão, soldados armados estavam se aproximando do galpão, fechando o cerco. Mas seus uniformes não eram da unidade da base. Eram homens em trajes de combate especiais pretos, sem nenhuma marca de afiliação. Eram os soldados particulares da Quimera. Caímos em uma armadilha, disse Isabela em desespero. Lucas desceu silenciosamente do cockpit. Ele não parecia mais um mecânico. Seu olhar e postura haviam retornado completamente ao fantasma do passado. Ele pegou a pistola que estava escondida em sua cintura e a carregou. Não, capitã. A caçada começa agora e somos nós que caçamos. Ele se virou para Isabela e disse. Seus olhos não ardiam de medo, mas de uma determinação feroz. Este tanque não é apenas a arma mais perfeita do mundo, mas também a fortaleza mais robusta. Nossos pais o fizeram assim. Assim que ele terminou de falar, a pesada porta de aço do galpão foi dilacerada com uma explosão. Na escuridão, dezenas de canos de armas começaram a cuspir fogo em sua direção. Balas choveram como luz. Pilares de concreto se despedaçaram e equipamentos ao redor foram destruídos com faíscas. Lucas se jogou, puxando Isabela para se esconder atrás da fúria. A pesada blindagem do tanque era seu único escudo. Há inimigos lá dentro. Para uma força desse tamanho se mover tão rapidamente, é impossível sem ajuda interna, disse Isabela, ofegante. O cerco era perfeito e não havia rota de fuga. A base inteira havia se transformado em uma armadilha gigante para matá-los. Quem foi que te chamou para cá? A pessoa que aprovou este projeto e te nomeou como responsável, perguntou Lucas bruscamente. O rosto de uma pessoa surgiu na mente de Isabela. Seu superior direto, o general Monteiro, que a apreciava e confiava nela. Ele também era um velho amigo de seu pai. General Monteiro. Mas não pode ser. Ele amava meu pai como um irmão. Diante da Quimera, laços de sangue e amizade não significam nada. A voz de Lucas era fria como gelo. Ele avistou um homem armado com um fuzil se aproximando de um ponto cego e, sem hesitar, puxou o gatilho. Com um único tiro, o homem caiu sem nem mesmo gritar. Sua pontaria ainda estava afiada. A situação era desesperadora. O número de inimigos era incontável, e seu poder de fogo era avassalador. Se ficassem escondidos atrás do tanque, acabariam sendo cercados e mortos. Lucas tinha que tomar uma decisão. Só há uma maneira, ele disse, olhando para Isabela. É impossível romper o cerco e escapar pelo portão principal. Mas a parede do terceiro galpão é relativamente fraca. Temos que derrubar aquela parede e fugir para o deserto. Você está louco? Como vamos derrubar aquela parede? A resposta está sob nossos pés, Lucas disse com um sorriso irônico, apontando para a fúria. Isabela entendeu sua intenção e ficou chocada. Você vai.
Mover isso? É algo que nem sequer passou por testes de operação adequados. Se o núcleo parar, estaremos acabados. Não temos escolha. Temos que confiar na habilidade de nossos pais. Lucas não hesitou mais e pulou para o cockpit do tanque. Isabela o seguiu. Assim que a escotilha se fechou, o som dos tiros do lado de fora se tornou um sussurro. O interior do tanque estava silencioso. Os dedos de Lucas se moveram rapidamente sobre o painel de controle. Ativação do sistema de energia, sistema de armas online, sistema de mira conectado. Tudo foi feito em um instante. Segure-se firme, capitã. Com as palavras de Lucas, o tanque começou a rugir como uma fera gigante. O som de baixa frequência característico do sistema de propulsão eletromagnética fez a carroceria vibrar. O tanque não usava rodas ou esteiras, mas flutuava ligeiramente acima do solo por levitação magnética. Os inimigos ficaram confusos. Quando o monstro de aço silencioso de repente despertou e começou a se mover, eles concentraram todo o seu poder de fogo no tanque. Dezenas de balas e granadas atingiram a blindagem, mas ricochetearam sem deixar um arranhão. A Fúria era, como o nome sugeria, uma fortaleza impenetrável. Lá vamos nós. Lucas empurrou o manche. O tanque deslizou para frente sem fazer barulho. Seu movimento era tão suave e rápido que desmentia seu peso maciço. O tanque avançando através do cerco inimigo era como uma baleia nadando entre tubarões. Lucas não disparou o canhão principal. O canhão deste tanque não era do tipo convencional de pólvora, mas um canhão de trilho. Seu poder era comparável ao de uma pequena arma nuclear tática, então usá-lo em um espaço confinado como aquele explodiria todo o galpão. Em vez disso, ele usou as metralhadoras montadas na carroceria para deter o avanço inimigo. 50 metros até a terceira parede, gritou Isabela, olhando para a tela da câmera externa. Os inimigos tentaram desesperadamente bloquear seu caminho. Eles usaram caminhões e veículos blindados para criar uma barricada. Pensar que podem nos parar com isso. Que ingênuos! Lucas não diminuiu a velocidade. A Fúria avançou em direção às barricadas como um touro de aço gigante. Com o estrondo, os caminhões e veículos blindados foram amassados como papel e jogados para o lado. Finalmente, a espessa parede de concreto do terceiro galpão apareceu diante deles. Potência máxima, gritou Lucas. Uma luz azul irrompeu do núcleo de energia, e o tanque acelerou instantaneamente. No momento em que a pesada carroceria colidiu com a parede, um som ensurdecedor que abalou o céu e a terra ecoou. A parede de concreto rachou como uma teia de aranha e, em seguida, um buraco gigante se abriu e ela desmoronou. Em meio à poeira e aos destroços, a Fúria apareceu. Diante deles, havia o deserto sem fim e o céu noturno escuro. Eles conseguiram escapar. Mas o alívio durou pouco. Um forte som de motor veio de trás. A perseguição da Quimera. Era uma perseguição em grande escala, com helicópteros armados e drones de ataque. Droga, que caras persistentes! Lucas praguejou, segurando o manche. Naquele momento, o comunicador de Isabela tocou. Era o General Monteiro. Isabela, você me ouve? Onde você está? Sua voz parecia urgente. Isabela hesitou por um momento. Deveria confiar nele? Mas agora, ele era o único a quem recorrer. General, é uma traição. A base está sob ataque. Eu sei. Foi um erro meu. Os inimigos tomaram até minha rede de comunicação. Acabei de recuperá-la. Ouça com atenção. Há uma pista de pouso de emergência a 20 quilômetros ao norte. Vá para lá, um avião de transporte que eu enviei estará esperando. Rápido! A comunicação foi cortada. Isabela estava confusa. Seria outra armadilha? Ou sua única esperança? O que vamos fazer? Perguntou Lucas, olhando para ela. A decisão era dela. Ela se lembrou do desespero na voz do General Monteiro. Não parecia atuação. Vamos para o norte. Vou confiar no general.
A fúria virou e começou a correr em direção à escuridão. Atrás deles, dezenas de luzes os perseguiam ferozmente. Era o começo de uma longa, longa noite. A noite no deserto era fria. A fúria, com todas as luzes apagadas, corria pela escuridão. As luzes da perseguição atrás deles se distanciavam lentamente, graças à função furtiva e à velocidade avassaladora do tanque. Mas nenhum dos dois conseguia relaxar. Eles podiam ser alcançados a qualquer momento. Quando chegaram à pista de pouso de emergência, o que os esperava não era o avião de transporte prometido. Um pequeno e velho avião monomotor estava precariamente parado no meio da tempestade de areia. Quem desceu do cockpit foi o general Monteiro. Ele estava sozinho. Não temos tempo. Subam rápido, o general Monteiro gesticulou com urgência. Seu rosto estava manchado de fadiga e culpa. O que aconteceu, general? E a base? Perguntou Isabela. Caiu nas mãos da Quimera. Eu percebi tarde demais. Até meu ajudante era um deles. Logo depois que vocês escaparam, todas as comunicações da base foram cortadas. Provavelmente todo o pessoal lá foi eliminado ou cooptado. Sinto muito, Isabela. Não consegui proteger você e seu pai. Seus olhos continham um arrependimento sincero. Ele não era um traidor. Ele também era uma vítima da Quimera. Os três subiram no avião. O pesado tanque teve que ser deixado para trás no meio do deserto. Mas antes de partir, Lucas transferiu os arquivos e senhas mais importantes do núcleo de dados do tanque para seu dispositivo portátil. Agora tudo o que eles tinham era aquele pequeno chip de dados. O avião decolou com dificuldade e desapareceu na escuridão. Ao longe, o céu na direção da base que eles deixaram para trás brilhava em vermelho. A Quimera estava claramente destruindo todas as provas. Eles se dirigiram a um esconderijo secreto que o general Monteiro havia preparado há muito tempo. Era uma cabana velha nas profundezas de uma floresta montanhosa, onde não havia vestígios de civilização. Era um espaço primitivo sem eletricidade nem água corrente, mas era o lugar ideal para se esconder dos olhos do mundo. Alguns dias se passaram ali. O rádio noticiava que uma explosão de causa desconhecida em uma base militar havia resultado em grandes baixas. A capitã Isabela Rocha e alguns pesquisadores estavam na lista de desaparecidos. O mundo acreditaria que eles estavam mortos. Eles agora eram oficialmente fantasmas que não existiam. Durante o dia dormiam e à noite analisavam os dados que Lucas havia trazido. Lucas conectou o dispositivo a um velho gerador e se concentrou em decifrar os dados. Isabela o ajudou ficando ao seu lado, enquanto o general Monteiro monitorava a situação externa, mantendo a guarda. Enquanto viviam juntos naquele espaço apertado e desconfortável, sentindo a ameaça de morte, um novo tipo de sentimento começou a surgir entre Lucas e Isabela. O primeiro encontro no galpão começou com desprezo e provocação, mas agora eles eram os únicos companheiros que podiam confiar um no outro. Isabela não o via mais como um mecânico sujo de graxa. Ela admirava sua calma, sua inteligência e sua determinação que brilhava em situações de crise. Acima de tudo, o que a cativou foi a profunda tristeza em seus olhos. A solidão de um homem que viveu apenas para a vingança, tendo perdido seus companheiros e seu pai, feria seu coração. Lucas também começou a ver a verdadeira Isabela, escondida atrás da máscara da Rainha de Gelo. Ela era forte e fria, mas ao mesmo tempo, um ser humano frágil que se tornava infinitamente vulnerável diante da morte de seu pai. Ela tinha pesadelos todas as noites, chamando pelo nome do pai. Nesses momentos, Lucas se sentava silenciosamente ao seu lado, vigiando até que ela adormecesse novamente. Uma noite em frente à fogueira, os dois conversaram sobre seu passado pela primeira vez. Lucas contou com calma a história do dia em que perdeu seus companheiros na última missão. Isabela falou sobre sua infância feliz com seu pai perfeccionista e como eles se distanciaram gradualmente quando ele se envolveu no projeto Quimera. Meu pai sempre dizia: as armas que ele criava não eram para matar pessoas, mas um escudo para salvar mais vidas. Eu acreditei nele.
Mas no final, o que meu pai criou foi um monstro que ameaçava o mundo e esse monstro o devorou. A voz de Isabela tremeu. Lucas tirou silenciosamente seu casaco e o colocou sobre os ombros dela. Não. Seu pai não criou um monstro. Ele deixou para trás a única arma que pode lutar contra o monstro. E ele confiou a chave para usar essa arma a você. Com seu consolo caloroso, Isabela desabou em lágrimas que vinha segurando. Lucas, em silêncio, ofereceu seu ombro para ela se apoiar. As sombras dos dois se estendiam longas na luz da fogueira. Como a verdade que brota das cinzas, na escuridão do desespero, os corações dos dois se aproximavam lentamente. Eles não estavam mais sozinhos. A criptografia dos dados era mais forte do que se imaginava. Mesmo com Lucas trabalhando dia e noite, os arquivos mais cruciais permaneciam fechados. A criptografia era composta por um algoritmo proprietário criado em conjunto pelo Dr. João Almeida e pelo Dr. Ricardo Rocha, tornando quase impossível decifrá-la apenas com força externa. Assim não vai dar. Sozinhos não somos suficientes, disse o general Monteiro com uma expressão sombria. O tempo não estava a favor deles. A Quimera estaria usando sua rede de informações global para encontrá-los. Não se sabia por quanto tempo aquela pequena cabana seria segura. Há alguém a quem podemos pedir ajuda, disse Lucas, que estava em silêncio há muito tempo. Havia uma profunda angústia em seu rosto. A pessoa que ele mencionou estava profundamente ligada ao seu passado, e ele relutava em arrastá-la de volta ao perigo. Mas agora, não havia escolha. Quem? Perguntou Isabela. Um antigo companheiro meu. Na equipe, o chamávamos de Hermes. O melhor hacker e analista de informações que existe. Lucas explicou sobre Hermes. Ele era um parceiro com quem Lucas havia realizado inúmeras missões secretas durante seu serviço militar. Após a notícia da morte de Lucas na última missão, ele deixou o exército e desapareceu. Mas Lucas conhecia uma rede de contato de emergência para contatá-lo. Podemos confiar nele? Não há chance de ele também ter traído? À pergunta do general Monteiro, Lucas balançou a cabeça. Ele salvou minha vida 3 vezes. E eu também salvei a dele. Compartilhamos um vínculo que vai além da camaradagem de guerra. Sim, podemos confiar nele. O problema era como contatá-lo. A Quimera certamente estaria monitorando todas as comunicações. Uma tentativa de contato desajeitada revelaria sua localização imediatamente. Eu sei como, disse Lucas, pegando o velho dispositivo. Ele começou a escrever uma mensagem criptografada usando um protocolo de comunicação militar de baixa frequência, há muito obsoleto, em vez da rede de comunicação comum. Era um código que apenas ele e Hermes conheciam. A mensagem era simples: o fantasma voltou. Preciso da ajuda de Zeus. Zeus era o codinome de Lucas durante as operações. Depois de enviar a mensagem, eles esperaram ansiosamente por uma resposta. 1 dia, 2 dias se passaram sem notícias. Na noite do 3º dia, quando a esperança estava se transformando em desespero, um bip curto soou no dispositivo. A resposta havia chegado. O mensageiro dos deuses está sempre ao lado do deus principal. Envie as coordenadas. Era Hermes. Ele estava vivo e ainda esperava por Lucas. Lucas soltou um suspiro de alívio e enviou as coordenadas de um local de encontro secreto. No dia combinado, Lucas deixou a cabana sozinho. Isabela o observou partir com olhos preocupados. Você tem que voltar. Não se preocupe. Voltarei em breve, respondeu Lucas brevemente e desapareceu na escuridão. O local do encontro era uma estação de trem abandonada a dezenas de quilômetros da cabana. Lucas correu por horas por trilhas na montanha para chegar ao local. A velha estação se erguia monstruosamente na escuridão pegajosa. No momento em que ele entrou na plataforma, sentiu o cano frio de uma arma em suas costas. Não se mova. Mãos na cabeça. Uma voz familiar, mas cheia de cautela. Lucas levantou lentamente as mãos. Um homem saiu da escuridão. Barba por fazer e olhos penetrantes. Era Hermes.
Ele havia mudado muito ao longo dos anos, mas Lucas o reconheceu de imediato. Há quanto tempo, Hermes? Era você mesmo, Zeus? Eu mesmo joguei terra no seu caixão no seu funeral. Hermes não abaixou a arma, examinando-o. Seus olhos alternavam entre alegria e desconfiança. É uma longa história. Primeiro, abaixe essa arma. Não até eu ter certeza se você é o fantasma de verdade ou uma armadilha disfarçada de fantasma. Hermes revistou o corpo de Lucas. E só então, ao encontrar uma velha cicatriz em seu braço, ele relaxou. A cicatriz era de uma ferida que ele sofreu ao tentar salvar Hermes em uma missão passada. Droga, era você mesmo. Hermes abaixou a arma e abraçou Lucas com força. Os dois companheiros de guerra se abraçaram em silêncio, compartilhando a emoção do reencontro. Lucas contou a Hermes tudo o que havia acontecido. A conspiração da Quimera, a morte de seu pai, a Fúria, e a história de Isabela e do general Monteiro. O rosto de Hermes ficou sério ao ouvir tudo. Quimera, eu já ouvi esse nome. Uma conexão sombria que liga os mais altos escalões do exército e a indústria de defesa. Todos que tentaram expor sua verdadeira face morreram misteriosamente. É uma sorte que você esteja vivo, mas agora você é o alvo dos caras mais perigosos do mundo. É por isso que preciso da sua ajuda. Decifre estes dados. Aqui dentro está a prova para derrubar a Quimera. Lucas entregou o dispositivo de dados. Hermes o pegou e conectou ao seu laptop. Seus dedos começaram a dançar freneticamente no teclado. Por horas, apenas o som da digitação ecoou na estação abandonada. Finalmente os movimentos de Hermes pararam. Seu rosto estava contorcido de choque e raiva. Encontrei o coração deles. Hermes virou a tela para mostrar a Lucas. A foto de um homem apareceu na tela. Um homem branco de aparência imponente. Seu nome era Marco Rezende. O presidente da Indústrias Rezende S.A., a maior empresa de defesa do mundo. Este cara é o chefe da Quimera. O cara no topo de todos esses crimes. Os dados estão cheios de ordens de assassinato e contratos de tráfico de armas assinados por ele. Finalmente o rosto do inimigo foi revelado. Os olhos de Lucas brilharam friamente. Em alguns dias ele dará uma festa secreta em sua ilha particular, convidando os magnatas da política e dos negócios de todo o mundo. É um lugar para exibir novas armas e fazer negócios sujos. Se invadirmos lá, podemos pegá-los todos de uma vez, disse Hermes. Era uma operação quase impossível. Invadir o coração do inimigo, com segurança máxima, com apenas algumas pessoas, era suicídio. Mas eles não tinham outra escolha. Certo. Nós também vamos a essa festa, disse Lucas com determinação. A última caçada do fantasma estava prestes a começar. De volta à cabana, Lucas e Hermes explicaram a situação ao general Monteiro e a Isabela. O general Monteiro ficou chocado ao saber que o chefe da Quimera era Marco Rezende. Marco Rezende era o parceiro mais importante do Ministério da Defesa e conhecido publicamente como um empresário benevolente. Aquele cara estava por trás de tudo. O ditado, o inimigo mora ao lado, não poderia ser mais verdadeiro, murmurou o general Monteiro, desolado. Agora seu objetivo era claro. Infiltrar-se na festa secreta de Marco Rezende e ali mesmo, expor as provas dos crimes da Quimera ao mundo inteiro. Mas o problema era como se infiltrar naquela ilha fortaleza. Convidados não podem entrar. Primeiro, precisamos de um convite, disse Hermes, digitando em seu laptop. Com alguns movimentos de seus dedos, a lista de convidados da festa apareceu na tela. Ricos políticos, traficantes de armas de vários países. Todos eles ligados ao submundo. Vamos nos disfarçar como um deles. O problema é que o processo de verificação de identidade será extremamente rigoroso. Impressão digital, reconhecimento de íris serão básicos, e há uma alta probabilidade de verificação de informações biométricas em tempo real. Então, que tal criarmos um convidado fantasma que não existe? Sugeriu Isabela. Um convidado especial que não está na lista de convidados, mas que Marco Rezende não pode recusar.
Por exemplo, nos disfarçar como um novo magnata que quer fazer um grande investimento. Era uma tentativa arriscada, mas valia a pena. Hermes imediatamente começou a criar uma identidade virtual. Um investidor envolto em mistério que acumulou uma fortuna imensa, mas não era conhecido do mundo e sua bela parceira. Lucas e Isabela assumiriam esses papéis. Hermes passou dias e noites criando todos os registros digitais relacionados à identidade falsa. Contas bancárias, registros comerciais, registros de imigração. Ele criou uma vida falsa perfeita, como se a pessoa existisse há anos. O próximo problema eram as armas. Nenhuma arma seria permitida no local da festa. Mas entrar no coração do inimigo desarmado era tolice. As armas teremos que conseguir no local, disse Lucas. Ele abriu o mapa da ilha. Hermes, você pode controlar a rede elétrica e de comunicação da ilha? Claro. É minha especialidade. Ótimo. Quando nos infiltrarmos no local da festa e dermos o sinal, você paralisa todas as comunicações da ilha e perturba o sistema de segurança. No meio dessa confusão, nós tomamos o arsenal da ilha. Como saberemos a localização do arsenal? Uma organização como a Quimera sempre tem um plano de emergência para o caso de algo dar errado. E no centro desse plano, sempre há um arsenal e uma rota de fuga. Essas informações devem estar nos dados. Como Lucas previu, Hermes encontrou a planta detalhada do interior da ilha nos dados decifrados. Nela, estavam marcados a localização de um arsenal secreto desconhecido do público e um hangar com um submarino de fuga de emergência. O plano de operação se tornou cada vez mais concreto. O general Monteiro os apoiaria de fora. Ele contataria alguns de seus antigos subordinados ainda confiáveis para esperar perto da ilha e ajudá-los a escapar quando a operação fosse bem-sucedida. Todos os preparativos estavam concluídos, e finalmente chegou a noite da operação. Uma tensão pesada pairava sobre a cabana. Todos verificavam seus equipamentos em silêncio. Amanhã, tudo poderia acabar, ou todos eles poderiam morrer. Isabela estava perto da janela, olhando para o céu noturno. Seu coração estava confuso. A expectativa de vingar seu pai e o medo da morte iminente se cruzavam. Foi então que Lucas se aproximou dela. Está com medo? Seria mentira dizer que não. Mas é algo que precisa ser feito. Nós vamos conseguir. A voz de Lucas continha uma certeza inabalável. Como você pode ter tanta certeza? Porque você está ao meu lado. Lucas segurou a mão de Isabela em silêncio. Sua mão era quente e forte. Isabela segurou a mão dele de volta. Os dois se olharam em silêncio. Seus olhares continham inúmeras emoções. Compaixão, confiança e algo mais. Vamos voltar vivos. E quando tudo acabar, Isabela hesitou. Quando tudo acabar, talvez eu tenha que me casar com você, Lucas disse, lembrando-se de suas palavras no galpão, e sorriu levemente. Sua piada pareceu aliviar a tensão de Isabela, que riu baixinho. Essa proposta ainda é válida? Sempre. Os dois não disseram mais nada. Mas suas mãos dadas eram uma promessa mais forte do que qualquer juramento. Uma promessa de sobreviver à batalha de amanhã e receber um novo amanhecer juntos. Na manhã seguinte, eles partiram para suas posições. Lucas e Isabela se transformaram em um casal perfeito da alta sociedade. Lucas usava um smoking elegante e Isabela, um vestido deslumbrante. Em sua aparência não havia vestígios de guerreiros que encaravam a morte. Eles pegaram um iate de luxo alugado e se dirigiram para a ilha de Marco Rezende. A última viagem em direção ao olho do furacão havia começado. A ilha de Marco Rezende tinha duas faces, o paraíso e o inferno. De longe parecia um paraíso terrestre com mar cor de esmeralda, praias de areia branca e florestas verdejantes. Mas à medida que se aproximavam da ilha, uma rede de segurança invisível os envolvia. Radares de última geração, sonares e drones subaquáticos vigiavam a área ao redor da ilha com segurança máxima. Quando o iate de Lucas e Isabela entrou na rota designada, um barco de patrulha armado se aproximou rapidamente.
Guardas de uniforme preto subiram no iate e os examinaram com olhos penetrantes. Vocês são convidados? Pessoas que podem se tornar novos parceiros de negócios. Respondeu Lucas com naturalidade, usando a identidade falsa que Hermes havia criado. Seu tom de voz e comportamento eram de um novo magnata arrogante e autoconfiante. O guarda não baixou a guarda e começou a verificar suas identidades. Era um processo rigoroso que escaneava íris, impressões digitais e até padrões de veias. Lucas e Isabela ficaram tensos por um momento, mas os dados que Hermes havia criado eram perfeitos. Eles passaram por todos os procedimentos sem problemas. Bem-vindos. Vou acompanhá-los até o local da festa. A atitude dos guardas mudou para uma de cortesia. Eles chegaram ao cais da ilha e pegaram um carrinho exclusivo para o prédio principal onde a festa estava acontecendo. O prédio era uma enorme mansão de vidro localizada no ponto mais alto da ilha. Lustres de cristal, obras de arte caras e poderosos de todo o mundo podiam ser vistos através das paredes de vidro. O local da festa era um baile de máscaras fervilhando com toda a hipocrisia e desejo. As pessoas sorriam elegantemente e brindavam com taças de champanhe, mas seus olhos brilhavam, sondando o valor uns dos outros e procurando por fraquezas. Lucas e Isabela se misturaram naturalmente entre eles. Parece um ninho de cobras, sussurrou Isabela em voz baixa. E nós somos os caçadores que vieram pegar o rei dessas cobras, respondeu Lucas, envolvendo a cintura dela com o braço. Os dois pareciam um casal perfeito. Eles vagaram pelo local da festa, mapeando a estrutura interna e a localização dos guardas. Tudo correspondia à planta que Hermes havia obtido. Seus objetivos eram dois. Primeiro, acessar a sala de controle central do local da festa e instalar um dispositivo de retransmissão para que Hermes pudesse controlar o sistema de fora. Segundo, aproximar-se intencionalmente de Marco Rezende e coletar sua voz e informações biométricas. Essa era a última chave para decifrar a última senha dos dados. Enquanto Isabela distraía alguns convidados importantes conversando com eles, Lucas saiu discretamente da festa e se dirigiu para a sala de controle central. O corredor estava equipado com câmeras de vigilância e detectores de laser a cada poucos passos. Mas ele se moveu como um fantasma, evitando toda a rede de vigilância. 2 guardas estavam de guarda em frente à sala de controle. Lucas apareceu silenciosamente da escuridão, neutralizando-os em um instante e escondendo seus corpos. O interior da sala de controle estava cheio de dezenas de monitores. Seguindo as instruções de Hermes, Lucas instalou um pequeno dispositivo de retransmissão em um local discreto. Agora, todos os preparativos estavam concluídos. Ele voltou para a festa. Ninguém notou sua ausência. Agora, tudo o que restava era se aproximar de Marco Rezende. Um momento depois, todas as luzes do local da festa se concentraram no palco. Com a apresentação do mestre de cerimônias, Marco Rezende apareceu. Ele agradeceu às pessoas com um sorriso benevolente e uma atitude relaxada. Seu discurso estava cheio de palavras hipócritas sobre paz e prosperidade da humanidade. Após o discurso, Marco Rezende desceu do palco e começou a cumprimentar as pessoas. A oportunidade era agora. Deixe comigo, sussurrou Isabela para Lucas. Ela se aproximou de Marco Rezende com passos elegantes. Sua beleza se destacava na festa. Seu discurso foi muito inspirador, presidente. Marco Rezende se interessou pela bela mulher que se aproximava dele. Obrigado, bela dama. É a primeira vez que a vejo. Qual é o seu nome? É uma honra que um magnata como o senhor se interesse por uma novata como eu. Isabela continuou a conversa com um sorriso encantador. Um scanner ultracompacto escondido em seu vestido coletava todas as suas informações biométricas, como tom de voz, frequência cardíaca e temperatura corporal. Marco Rezende parecia completamente cativado por seu charme, conversando sem nenhuma cautela. Naquele momento, os olhos de Marco Rezende se voltaram para Lucas, que estava atrás de Isabela. Seu olhar se tornou subitamente agudo. Seu parceiro é um homem de poucas palavras. Tenho a impressão de já tê-lo visto em algum lugar.
O coração de Lucas afundou. Sua identidade havia sido descoberta? Mas ele não mudou de expressão e se aproximou de Marco Rezende, curvando a cabeça. Minha falta de palavras é meu charme. Já ouvi muito sobre sua reputação, presidente. Espero que possamos nos encontrar novamente como bons parceiros de negócios em breve. Lucas propositalmente bateu levemente sua taça de vinho na de Marco Rezende. Naquele breve momento, um sensor especial embutido em seu anel coletou as informações de DNA de Marco Rezende. Tudo foi perfeito. Um amigo interessante, disse Marco Rezende, parecendo não suspeitar mais e sorrindo benevolentemente novamente. Tendo completado todas as suas missões, Lucas e Isabela se retiraram para um canto da festa. Lucas enviou um sinal a Hermes através do comunicador em seu ouvido. Zeus em posição. Que o show comece. A resposta de Hermes foi ouvida. O mensageiro dos deuses está pronto para receber as ordens do deus principal. O show de fogos de artifício começará em 10 segundos. Não havia como voltar atrás. A cortina do grande baile de máscaras estava caindo, e a verdadeira festa, cheia de sangue, estava prestes a começar. Lucas e Isabela se olharam e assentiram em silêncio. Assim que a contagem regressiva de Hermes terminou, a ilha inteira mergulhou na escuridão. Os lustres brilhantes e todas as luzes da festa se apagaram de uma vez, e até mesmo a energia de emergência não funcionou. Foi um apagão completo. O local da festa se transformou instantaneamente em um caos. Gritos de pessoas e gritos de confusão se misturaram. Acalmem-se todos. É apenas um apagão, gritou Marco Rezende na escuridão, mas sua voz se perdeu na confusão. Seus guardas rapidamente o cercaram e tentaram evacuá-lo. Este era o momento que Lucas e Isabela esperavam. Aproveitando a escuridão, os dois usaram os movimentos dos guardas a seu favor e se dirigiram para o arsenal secreto. Hermes havia assumido o controle total do sistema de segurança da ilha. As câmeras de vigilância foram inutilizadas e todas as redes de comunicação ficaram mudas. 3 minutos até o arsenal. Vocês precisam chegar antes que os guardas restaurem manualmente o sistema de emergência, a voz de Hermes soou pelo comunicador. Os dois correram pela escuridão sem hesitação. Seus movimentos não eram de convidados de festa comuns. Eram movimentos rápidos e eficientes, forjados por anos de treinamento. A porta do arsenal era de aço grosso, mas Hermes já havia desativado o mecanismo de trava. Ao entrar, todos os tipos de armas de última geração foram revelados. Lucas e Isabela escolheram com familiaridade seus trajes de combate e armas. O smoking e o vestido foram jogados fora. Os elegantes convidados da festa desapareceram, e guerreiros implacáveis tomaram seu lugar. Quando os dois terminaram de se armar, passos apressados foram ouvidos do lado de fora do arsenal. A equipe de segurança de elite de Marco Rezende havia localizado sua posição. Agora começa a verdadeira festa, disse Lucas, carregando seu fuzil. No momento em que a porta se abriu, um tiroteio intenso começou. Em um corredor estreito, os dois lados trocaram tiros ferozmente. Os guardas eram numericamente superiores, mas não eram páreo para Lucas e Isabela. Os dois exibiam uma sincronia perfeita, cobrindo os pontos cegos um do outro. Enquanto um fornecia fogo de supressão, o outro flanqueava e neutralizava o inimigo. Seus movimentos eram precisos e letais, como uma sinfonia bem ensaiada. Enquanto isso, Hermes travava sua própria guerra. Ele conseguiu decifrar a última senha dos dados usando as informações biométricas coletadas de Marco Rezende. Todas as provas dos crimes da Quimera estavam finalmente prontas para serem reveladas ao mundo. Ele começou a transmitir os dados simultaneamente para os servidores das principais agências de notícias e organizações internacionais do mundo. No local da festa, Marco Rezende gritava de raiva. Restaurem a energia imediatamente e conectem as comunicações. Matem todos os invasores, mas suas ordens se dispersaram no ar. Ele estava preso em sua própria fortaleza perfeita. Naquele momento, as grandes telas do local da festa se acenderam de uma vez.
O apagão havia acabado, mas o que apareceu na tela não eram imagens glamorosas. Ordens de assassinato assinadas por Marco Rezende, vídeos de câmera escondida de transações ilegais de armas, cenas de experimentos com armas bioquímicas desumanas. A verdade sórdida da quimera começou a ser exposta cruamente na frente de todos os convidados. Na tela, apareceu a frase, um presente de Hermes. O local da festa foi novamente tomado pelo choque e pelo pânico. As pessoas que perceberam que estavam fazendo negócios com o diabo gritaram e correram para as saídas. O rosto de Marco Rezende ficou branco. Era o momento em que seu império desmoronava. Peguem-nos! Peguem-nos agora, ele gritou, perdendo a razão. Tendo eliminado todos os inimigos em frente ao arsenal, Lucas e Isabela agora se dirigiam para o local da festa para pegar Marco Rezende. O corredor estava cheio de corpos e cartuchos. O olho do furacão estava chegando ao seu fim. Quando os dois chegaram ao local da festa, Marco Rezende já estava fugindo para o heliporto no telhado através de uma rota de fuga de emergência com alguns guardas. Não podemos deixá-lo escapar. Lucas e Isabela o perseguiram. A batalha final ocorreu nas escadas que levavam ao telhado. Os guardas restantes resistiram desesperadamente, mas não conseguiram parar os dois guerreiros cheios do peso da verdade e da fúria da vingança. Finalmente, quando chegaram ao telhado, um helicóptero estava se preparando para decolar. Marco Rezende, pouco antes de embarcar no helicóptero, virou-se e olhou para Lucas e Isabela com olhos cheios de ódio. Vocês se atreveram a destruir meu império? Acham que sairão daqui vivos? Assim que ele terminou de falar, uma metralhadora pesada do helicóptero começou a cuspir fogo. Lucas e Isabela se jogaram para se esconder atrás de uma cobertura. O momento final da tempestade estava se aproximando. A metralhadora pesada do helicóptero varreu impiedosamente o telhado. Estilhaços de concreto voaram por toda parte, e estruturas metálicas foram rasgadas com um grito. Lucas e Isabela mal conseguiram se esconder da chuva de balas, mas se continuassem assim, teriam que assistir o helicóptero decolar. Eu vou distraí-los. Você vai pela esquerda e mira na cauda do helicóptero, gritou Lucas para Isabela. Era uma operação quase suicida. Não. É muito perigoso. Não há outra maneira. Se o deixarmos escapar, tudo estará acabado. Lucas não esperou por uma resposta e saiu correndo de trás da cobertura, começando a atirar. Seu fuzil cuspiu fogo, mantendo o artilheiro do helicóptero ocupado. Balas roçaram sua bochecha e atingiram seu colete à prova de balas, mas ele não parou. Graças ao seu fogo de supressão sacrificial, Isabela conseguiu uma oportunidade. Ela correu em uma postura baixa como um gato, infiltrando-se no ponto cego do helicóptero. Marco Rezende subiu no helicóptero e gritou para o piloto decolar rapidamente. As pás giraram violentamente, e o helicóptero começou a subir lentamente do chão. Naquele exato momento, Isabela mirou e atirou precisamente na cauda do helicóptero. Algumas balas atingiram o mecanismo de controle do rotor de cauda. O helicóptero perdeu o equilíbrio momentaneamente e balançou. O piloto, em pânico, tentou estabilizar a aeronave, mas já estava fora de controle. O helicóptero balançou perigosamente, atingiu o chão do telhado e saltou novamente. Com o impacto, Marco Rezende, que estava pendurado na porta do helicóptero, foi jogado para fora. Ele caiu perto do parapeito do telhado, gritando. O helicóptero finalmente perdeu completamente o controle e, cuspindo fumaça preta, caiu ao lado do prédio. Um momento depois, uma enorme explosão e um clarão iluminaram o céu noturno. Todo o ruído cessou, e um silêncio caiu sobre o telhado. Lucas, ofegante, correu até Isabela. Felizmente, ela estava segura. Os dois verificaram a segurança um do outro e soltaram um suspiro de alívio. Naquele momento, com um gemido, Marco Rezende se levantou. Seu corpo estava todo quebrado pelo impacto da queda, mas seus olhos ainda ardiam de veneno. Ele tirou uma pequena pistola do bolso e a apontou para Lucas. Por sua causa. Por causa do seu pai. Eu perdi tudo, ele gritou com uma voz cheia de ódio. Meu pai só estava tentando parar um demônio como você, respondeu Lucas friamente.
Ah! Eles eram apenas hipócritas. Tolos que não sabiam que o poder que muda o mundo não vem da justiça, mas do dinheiro e do medo. Marco Rezende cambaleou para trás. Atrás dele, havia um penhasco vertiginoso. Acabou, Marco, disse Isabela, apontando a arma. Acabou? Não, está apenas começando. Mesmo sem mim, a quimera não desaparecerá. Haverá um segundo, um terceiro eu. Enquanto houver desejo humano, nós seremos eternos. Ele soltou uma risada maníaca e se jogou do parapeito. Seu grito desapareceu rapidamente na escuridão. O imperador que governava o Império do Mal teve um fim tão vazio. Lucas e Isabela olharam para o penhasco em silêncio. A longa luta finalmente havia terminado. Mas em vez da alegria da vitória, um profundo vazio os invadiu. Havia tanto sangue e sacrifício. Naquele momento, a comunicação do general Monteiro chegou. Vocês conseguiram. O mundo inteiro está de cabeça para baixo. Governos de vários países iniciaram investigações sobre a indústria Rezende. Agora é hora de sair. Vão para a costa sul da ilha. Meus homens estarão esperando. Os dois, reunindo suas últimas forças, começaram a escapar da ilha. Mas o caminho para fora da ilha não foi fácil. Alguns remanescentes leais a Marco Rezende resistiram desesperadamente. Os dois tiveram que lutar novamente, avançando em meio a tiroteios. Durante a fuga, Isabela foi baleada no flanco, e Lucas foi ferido no ombro por estilhaços de uma explosão. Os dois se apoiaram um no outro e mal conseguiram chegar à costa prometida. Lá, um pequeno bote de borracha os esperava. Assim que subiram no bote, a tensão se dissipou e eles perderam a consciência. A última coisa que viram foi o general Monteiro acenando para eles e a ilha de Marco Rezende, envolta em caos e chamas. O grande mal havia sido derrotado, mas eles também estavam profundamente feridos. Aquelas feridas não estavam apenas em seus corpos, mas também gravadas profundamente em suas almas. A consciência era tênue, como um barco à deriva em um mar enevoado. O cheiro de desinfetante, o bip baixo dos equipamentos médicos e o som distante das ondas. Lucas abriu os olhos lentamente. O que viu foi o teto branco de um quarto desconhecido. Ele tentou se levantar, mas uma dor aguda em seu ombro o forçou a se deitar novamente. Não se mova. A ferida ainda não cicatrizou. Ao som de uma voz familiar, ele virou a cabeça e viu Isabela sentada em uma cadeira ao lado da cama. Seu rosto estava pálido e abatido, mas seus olhos estavam vivos. Seu flanco estava enfaixado. Onde estamos? Um lugar que o general Monteiro arranjou. Um hospital particular em uma pequena cidade costeira. O médico também é um antigo subordinado do general, então é confiável. Isabela enxugou o suor da testa de Lucas e disse: Quanto tempo eu dormi? 4 dias. Eu realmente pensei que você ia morrer. A ponta de sua voz tremeu sutilmente. Era possível imaginar o quanto ela havia se preocupado durante aqueles dias. Os dois se olharam em silêncio por um tempo. A batalha feroz e os dias de fuga pareciam um sonho distante. Agora, não havia tiros ameaçadores nem inimigos os perseguindo. Apenas uma paz calma e uma dor excruciante eram a realidade. O que aconteceu com o mundo? Perguntou Lucas. O escândalo Rezende, é como a mídia está chamando. O mundo inteiro está de cabeça para baixo. Políticos, militares e empresários ligados à quimera estão sendo presos em massa. Alguns cometeram suicídio ou morreram em acidentes misteriosos. A raiz podre está sendo arrancada. Isabela pegou um jornal ao lado da cama. A primeira página trazia a foto de Marco Rezende e uma matéria de capa denunciando a verdadeira face da quimera. A luta deles não foi em vão. O mundo estava, aos poucos, se movendo em uma direção mais justa. Alguns dias depois, os dois começaram a se recuperar lentamente. Eles passeavam pela pequena praia em frente ao hospital, em cadeiras de rodas ou apoiando-se um no outro. No lugar da tensão da batalha e da adrenalina, restavam um silêncio constrangedor e um profundo cansaço.
Eles haviam salvado o mundo, mas parecia que não conseguiram salvar a si mesmos. As feridas do passado voltaram a atormentá-los. Lucas tinha pesadelos todas as noites sobre a perda de seus companheiros, e Isabela não conseguia se livrar da culpa pela morte de seu pai. Eles eram heróis que derrubaram um grande inimigo, mas também eram seres humanos comuns que haviam perdido tudo. Uma noite, incapaz de dormir, Isabela foi ao quarto de Lucas. Ele também estava acordado, olhando para o mar noturno pela janela. Não consegue dormir? Sim. Muitos pensamentos. Isabela sentou-se silenciosamente ao lado de sua cama. Agora que tudo acabou, por que não me sinto feliz? Sua voz era vazia. Porque vencemos a guerra, mas as coisas que perdemos não voltam, respondeu Lucas com calma. Suas palavras atravessaram o coração de Isabela. O que vai acontecer conosco agora? O mundo pensa que estamos mortos. Talvez seja melhor assim. Lucas Almeida e Isabela Rocha morreram naquela ilha, e uma nova vida começa. Uma nova vida. Isso é possível para nós? A voz de Isabela estava cheia de ceticismo. Ela não tinha certeza se era possível apagar um passado manchado de sangue e traição e viver uma vida normal. Lucas segurou sua mão. Sua mão ainda era quente. Sozinhos, seria impossível. Mas juntos talvez seja possível. Com suas palavras, Isabela levantou a cabeça e olhou para ele. Ela viu seu próprio reflexo em seus olhos. Uma imagem ferida e exausta, mas que se recusava a soltar o fio de esperança no fim do desespero. Sem perceber, ela o abraçou. Lucas a envolveu silenciosamente. Duas almas feridas encontravam consolo no calor uma da outra. Seus métodos de luta eram diferentes, mas eles compartilhavam a mesma dor. Eles arriscaram tudo pela vingança de seus pais e no final, perderam tudo. Agora, tudo o que lhes restava era um ao outro. Obrigada. Por estar ao meu lado, sussurrou Isabela com o rosto enterrado em seu peito. É a única coisa que eu sei fazer. A luz do amanhecer entrava pela janela. A longa noite estava terminando, e um novo dia estava chegando. Eles não sabiam como seria essa manhã, mas não estavam mais sozinhos. Como uma pequena brasa restante no ar frio do amanhecer, eles se preparavam para um novo começo, apoiando-se um no outro. Quando os dois se recuperaram o suficiente, o general Monteiro os visitou. Ele parecia muito mais velho do que antes, mas seus olhos brilhavam intensamente. Vocês conseguiram. O mundo tem uma dívida com vocês, ele disse com orgulho, olhando para os dois alternadamente. Em sua mão, havia um documento oficial do governo. Um comitê não oficial do governo quer se encontrar com vocês. Claro, suas identidades serão totalmente protegidas. Seus registros de óbito oficiais serão mantidos. Este é um encontro para restaurar sua honra e discutir seu futuro. Lucas e Isabela hesitaram por um momento, mas sabiam que era um processo necessário para fechar este capítulo. Eles seguiram o general Monteiro secretamente para a capital. O lugar onde chegaram era um esconderijo do governo, desconhecido do público. Lá, um comitê composto pelos mais altos funcionários do exército e das agências de inteligência os esperava. Eles trataram Lucas e Isabela não como criminosos, mas como heróis. Graças ao sacrifício de vocês, conseguimos remover um enorme tumor que corroeu nossa nação por décadas. Nenhuma palavra pode expressar nossa gratidão, disse o presidente do comitê com respeito. Ele explicou o progresso até então. A organização Quimera estava praticamente desmantelada, e a Indústrias Resende estava em processo de dissolução. Os dados que eles expuseram estavam sendo usados como prova crucial na cooperação judicial internacional. Eles também prometeram a restauração oficial da honra do Dr. João Almeida e do Dr. Ricardo Rocha. Eles seriam registrados na história não como vítimas de acidentes, mas como heróis que morreram lutando contra um grande mal. Após o relatório, o presidente fez uma proposta inesperada aos dois. Suas habilidades e experiências são um recurso essencial para este país. Com base neste incidente, decidimos criar uma força-tarefa especial e independente que não se curvará a nenhuma pressão externa.
Gostaríamos que vocês dois assumissem o comando conjunto desta nova unidade, codinome Grifo. Era uma oferta extraordinária. Uma chance de apagar toda a desonra do passado e se tornar o chefe de uma organização com poder imenso. O coração de Isabela vacilou por um momento. Não poderia ela continuar o sonho inacabado de seu pai, protegendo o mundo com uma força justa? Mas o pensamento de Lucas era diferente. Ele balançou a cabeça silenciosamente. Agradecemos a generosa oferta, mas não podemos aceitá-la. Todos os olhares se voltaram para Lucas. O presidente perguntou com uma expressão de surpresa. Posso perguntar o porquê? Cumprimos fielmente nosso papel como espadas. Cortamos o mal e expurgamos a corrupção. Mas uma espada só pode proteger a paz quando está na bainha. Nossas mãos já estão manchadas com muito sangue. Não queremos mais julgar e cortar ninguém. Sua voz era calma, mas a determinação nela era firme. Ao ouvir suas palavras, Isabela se decidiu. Lucas estava certo. Eles pegaram em armas por vingança, mas não queriam viver o resto de suas vidas empunhando aquela espada. O que eles realmente queriam não era o poder de julgar, mas uma vida normal. Gostaríamos que respeitassem nossa decisão. Nós só queremos viver no mundo que protegemos, em um lugar tranquilo, acrescentou Isabela. Os membros do comitê ponderaram por um momento e decidiram respeitar sua decisão. Entendido. Se essa é a vontade de vocês, não podemos forçar. O governo fornecerá a vocês novas identidades e uma compensação suficiente para viverem o resto de suas vidas. E sempre que precisarem de ajuda, a nação os protegerá. Esta é a menor recompensa que podemos dar a dois heróis. Todos os procedimentos terminaram. Lucas e Isabela se tornaram oficialmente seres que desapareceram do mundo, e em seu lugar, ganharam a identidade de um casal comum. Eles não eram mais soldados nem agentes. Eram apenas um homem e uma mulher comuns, protegendo um ao outro. No dia em que saíram do esconderijo, o general Monteiro se despediu deles. Para onde vocês pensam em ir? Ainda não decidimos. Só queremos um lugar tranquilo com vista para o mar, respondeu Lucas. Vão com Deus, meu filho e minha filha. Sejam felizes. O general Monteiro os abraçou calorosamente. Foi uma despedida completa do passado ao qual pertenciam. Os dois entraram no carro com suas novas identidades em mãos. Não havia um destino definido, mas eles não tinham medo. Porque estavam juntos. Eles haviam passado pelo dia do julgamento em segurança, e agora tudo o que restava era criar seu próprio novo mundo. O carro partiu silenciosamente em direção a um futuro desconhecido, deixando para trás tudo do passado. O lugar onde se estabeleceram foi uma pequena cidade na costa noroeste, um lugar tranquilo. Um lugar onde o ruído do mundo não chegava, onde apenas o som das ondas e das gaivotas era ouvido. Os dois compraram uma pequena casa branca em uma colina com vista para o mar. A casa parecia intocada por mãos humanas há muito tempo, velha e dilapidada, mas para os dois, era um lar mais aconchegante do que qualquer mansão luxuosa do mundo. Eles passaram o tempo consertando a casa juntos, reparando móveis velhos e cuidando do jardim. Lucas não segurava mais uma arma. Em vez disso, suas mãos seguravam um martelo e uma serra. Ele lubrificava dobradiças enferrujadas e consertava o piso que rangia. Isabela, em vez de um uniforme militar, usava um suéter confortável e plantava tomates e ervas na horta. Suas mãos não abriam mais mapas de operações, mas tocavam a terra e as sementes. As feridas do passado não haviam desaparecido completamente. Os dois ainda tinham pesadelos ocasionalmente e sofriam com as memórias do passado que surgiam de repente. Mas a cada vez, um estava ao lado do outro. Quando Lucas acordava de um pesadelo, suando frio, Isabela segurava sua mão em silêncio. Quando Isabela olhava para a foto de seu pai e chorava, Lucas a abraçava silenciosamente. Eles eram um único médico e cura um para o outro. Com o tempo, sorrisos começaram a retornar aos rostos dos dois. Lucas começou a trabalhar em uma pequena oficina na cidade, consertando carros velhos.
Sua habilidade excepcional logo se tornou conhecida, e as pessoas o chamavam de Mãos Mágicas. Isabela começou a fazer trabalho voluntário na biblioteca local, lendo livros para crianças. Olhando nos olhos claros das crianças, ela encontrava paz de espírito. Eles não eram mais heróis que salvavam o mundo, mas estavam salvando seu próprio pequeno mundo, reconstruindo os corações partidos um do outro e encontrando a felicidade na vida cotidiana. Em uma tarde ensolarada, Lucas e Isabela caminhavam pela praia em frente à sua casa. O pôr do sol tingia o mar de vermelho. Já faz um tempo que estamos aqui, disse Isabela, apoiada no braço de Lucas. Sim. O tempo passa rápido. Você não se arrepende de abandonar tudo e viver assim? À pergunta de Isabela, Lucas parou por um momento e olhou para ela. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu. Dentro, havia um anel de aparência rústica, mas sólida. O anel não era de metal comum. Foi feito derretendo um fragmento da blindagem da Fúria. Isso é, os olhos de Isabela se arregalaram. Nosso passado. E nosso futuro também. Nós nos encontramos no aço mais duro e frio. Aquele aço poderia ter ferido muitas pessoas, mas no final nos protegeu e nos mostrou a verdade. Agora, esse aço protegerá nosso amor. Lucas colocou o anel cuidadosamente no dedo de Isabela. O anel se encaixou perfeitamente em sua mão. Você perguntou se eu me arrependo. Não me arrependo nem por um momento. Estes momentos comuns com você são a maior vitória que eu lutei a vida inteira para conseguir. Lágrimas se formaram nos olhos de Isabela. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alegria e gratidão. Ela o abraçou pelo pescoço e o beijou. Sob o pôr do sol vermelho, as sombras dos dois se fundiram em uma. A Fúria não existia mais. O soldado chamado Fantasma e a oficial chamada Rainha de Gelo também haviam desaparecido. Agora naquele lugar, havia apenas um homem e uma mulher, cuidando das feridas